Romanos 8:37, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Eu creio que eu vou ser breve. A gente hoje tem que terminar mais cedo, incumprido um pouco mais por causa da ceia, mas eu já me sinto abençoado por tudo que aconteceu. Quem está comigo nisso, diga amém. Amém. Como abençoado. Então, vamos ouvir um pouco da palavra de Deus. Ora, é interessante pensar assim: nós somos salvos somente pela graça de Deus. Sabe o que significa graça? Favor. Favor imerecido. Nós não merecemos. Tanto é que se uma pessoa for muito boa, quem já conheceu pessoas que são muito boas, mas não tem Jesus? Pessoa boa demais, a pessoa não pode ser salva sem Cristo. Concorda comigo? Atos capítulo 10 mostra Cornélio fazendo orações, dando esmola, cuidando de pessoas, mas o anjo apareceu e falou: manda chamar Pedro, que Pedro vai falar com você o que você deve fazer. Aí quando ele ouve a palavra acerca do ministério, do sacrifício de Cristo, da salvação, aí sim ele pode ser salvo. Ninguém pode ser salvo sem Jesus, tá? Só que é interessante que a Bíblia, ela fala de coisas assim, uma parte da correspondência do ser humano. Olha só, leia junto comigo, Apocalipse 2, versículo 7, ao anjo da igreja de Éfeso. Quem tem ouvidos ouça. Eu vou ler só quando fala ao que vencer. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. E quem perder? Ora, talvez a pessoa pode pensar: se eu venci, eu mereci. Não, você não merece. A salvação é graça de Deus. Mas se eu não vencer, eu perco a salvação. O anjo da igreja de Esmirna, capítulo 2, versículo 11. Leia comigo, no meio do versículo: ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. O que é a segunda morte? Quem lembra? Fala mais alto. Lago de fogo. Olha para o anjo da igreja de Pérgamo, capítulo 2, versículo 17. Vou ler só. Ao que vencer, começa, quem tem ouvidos ouça. Vou ler: ao que vencer, darei de comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Salvação. Olha o anjo da igreja de Tiatira, versículo 26. Olha o que está escrito: ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Capítulo 3, agora versículo 5, para o anjo da igreja de Sardes. Lembra-te, pois, do que tem recebido e ouvido. Capítulo 3, versículo 5. Ao que vencer, será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o teu nome do livro da vida. Confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos teus anjos. Só o que vencer. Eu poderia ler o antônimo, veja: ao que não vencer, não será vestido de vestes brancas, o seu nome será riscado do livro da vida, e eu não vou confessar o teu nome diante de Deus. O que é isso? Perdição. Quem perde, só quem vence que é salvo, tá? Olha a igreja de Filadélfia, até a igreja de Filadélfia, né? E não tinha repreensão. Versículo 12: ao que vencer, eu lhe farei coluna no templo de Deus, e dele nunca mais sairá. Escrevi sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, e também o meu novo nome. Ao anjo da igreja de Laodiceia, versículo 21, capítulo 3, versículo 21. Ao que vencer, que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Meu Deus, o que acontece? Existe aqui um processo que deve existir na vida de um cristão. Eu vou ser breve. Para todas essas igrejas, tirando a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia, você não vai ver a palavra arrepende-te. Mas para todas as outras está escrito arrepende-te e vence. Porque muitas vezes a pessoa se arrepende de algo que ela está fazendo de errado, e ela fica muito triste, e ela chora, e ela se humilha na presença de Deus, mas ela não vence aquilo. E quando ela não vence aquilo torna um laço constantemente na vida dela, vai ficar batendo para tentar derrubá-la, né? Abre em Tiago 1,14 junto comigo. Cada um é tentado quando atraído e engoldado pela sua própria cobiça ou concupiscência, pecado, desejo.
Versículo 15: depois havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. Significa que aquilo que era problema para o anjo da igreja de Éfeso, não era para o anjo da igreja de Esmirna. Aquilo que era problema para o anjo da igreja de Esmirna, não era problema para o anjo da igreja de Éfeso. Aquilo que era problema para o anjo da igreja de Pérgamo e de Tiatira, não era o mesmo problema que o anjo da igreja de Esmirna ou de Éfeso tinha que vencer. Porque cada um deles era tentado segundo a situação que eles viviam. A cobiça. Ora, quando Tiago diz que é tentado quando aquilo te seduz e te atrai, e quando você não tem a libertação de Deus daquilo, aquilo vai ficar te perseguindo. Em João 8,36 diz que quando o Filho te liberta, olha, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu bebi bastante. Quem aqui bebia bastante? Levanta a mão. Nossa, muita gente levou prejuízo por aí, hein? Hoje você tem vontade de beber? Quem não tem vontade nenhuma de beber, levanta a mão. Por quê? Porque você foi liberto. Mas se você tivesse vontade, você não ia poder olhar para a bebida, que você ia ficar desejando a bebida. Você ia ficar tentando achar versículo na Bíblia para você beber. Você fala, não, tem que achar um versículo aqui para mim tomar uma dose. Mas o que acontece? Você está liberto, você está livre da bebida. Por quê? Jesus te libertou. E Romanos 8,37 diz que em Cristo Jesus nós não somos vencedores, nós somos mais do que vencedores. Não há nenhuma outra maneira de vencer se não for através de Cristo. Mas tem que ter uma correspondência do homem. O anjo da igreja de Éfeso, ele estava vivendo uma frieza espiritual. Você vai ver que ele tinha obras, ele tinha paciência, ele tinha até discernimento espiritual. Diz que ele colocou à prova aqueles que se diziam ser apóstolos e não eram. Mas o Senhor disse: tenho contra ti que o que? Deixastes o seu? Quem lembra? Fala mais alto. Primeiro amor. Sabe o que é primeiro amor? É aquela coisa de quando você chegou no Evangelho e você está tão sedento, você quer tanta palavra, você não vê a hora, na hora do almoço da tua empresa, você corre, você pega a Bíblia, você quer tanto Jesus, a pessoa olha para você e ela vê, você acabou de se converter agora, né? Porque você está aceso, tanto que você ama Deus. Ora, deixar o primeiro amor esfriar é pecado. Às vezes a pessoa pensa, não, olha, eu não sou mais fervoroso como eu era, eu não tenho mais a sede que eu tinha, mas eu estou lá. É melhor se resolver, porque nós podemos estar lá, nós podemos estar dentro da igreja, mas estar gelado, estar frio, e isso é pecado, a ponto de Jesus falar: arrepende-te. Arrepender do quê? De ter esfriado. Porque se você não se arrepender, eu vou tirar do teu lugar o teu castiçal. Aí eu fico pensando, vencer, arrepender e vencer, sabe o que significa isso? Que se o anjo da igreja de Éfeso não vence a frieza vence ele. É aquela coisa que luta contra a tua vida. Nós temos que tomar uma decisão, sabe? Ou eu vou me render aos problemas, ou eu vou me render àquilo que está me esfriando, aquilo que está me derrubando espiritualmente, ou eu vou lutar contra aquilo. E a Bíblia diz que você deve lutar contra aquilo, você não deve permanecer na frieza, porque se você se entregar à frieza, o amor esfriou, se entregou para aquilo, a frieza se tornou, de certa forma, o teu Deus. Escuta bem, 2 Pedro, capítulo de número 2, versículos 19 e 20, diz assim, que se alguém é vencido por qualquer coisa, Pedro fala, você se tornou escravo daquilo, aquilo se torna o seu senhor. Por isso que a Bíblia fala, ao que vencer, não basta eu me arrepender, eu preciso de ter fruto desse arrependimento. Não basta eu só me arrepender, eu ficar triste, porque eu fiz algo que desagradou a Deus. Porque arrependimento, tem gente que tem mais de 30, 40 arrependimentos por mês, só que é da mesma coisa. E o que Deus está dizendo aqui é de se arrepender e vencer aquilo que está se tornando um laço na tua vida. Você vencer aquilo, você só vai vencer aquilo pelo poder do Espírito Santo e pelo poder da presença de Deus e pelo poder da palavra de Deus. Não há outra forma.
Aí eu vou abreviar aqui dentro da vontade de Deus. Aí você vai para o anjo da igreja de Esmirna e você vê que foi falado para ele, embora não tenha arrependido, tem algo que vencer. E você começa a ler a carta, ela fala de perseguição. Apocalipse 2, versículo 8 adiante, que o diabo ia lançar algum deles na prisão. Eles iam ter uma tribulação de 10 dias. Sabe com que é que Jesus se apresenta para o anjo da igreja de Esmirna? Que aqui diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Não temas as coisas que há de acontecer. Sabe qual era o problema da igreja de Esmirna? O medo. Eles tinham que vencer o medo. A igreja do século 21, ela precisa de ler esta carta. Ela precisa de pensar nessa carta. Porque a palavra de Deus diz em Apocalipse capítulo 2, versículo de número 10, no final, que aquele que for fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Sabe o que é ser fiel até a morte, igreja? Jesus, aqui é Jesus que está falando. Ele não disse que o anjo da igreja de Esmirna, a igreja de Esmirna deveria ser fiel até que corresse o risco do seu salário diminuir. Não disse que deveria ser fiel até que corresse o risco da esposa querer ir embora, ou do marido querer abandonar, ou até que você tivesse com muito cansaço, ou até que você recebesse a sua bênção, a sua vitória. Tem gente que é fiel até que recebe a sua bênção, até que é curado, até que a porta se abra, aí depois some, como aqueles 9 leprosos, né? Tem gente que é fiel até que tem aflição, até que tenha perseguição. Agora Jesus está falando para a igreja aqui hoje que você deve ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte, vencer o medo de morrer. Isso aqui é Jesus que falou, meu Deus, é Jesus que falou. Quero que os pregadores não vejam isso, é Jesus que falou. As portas estão largas por aí, mas é Jesus que falou isso. O que nós vamos fazer? Vamos rasgar essa carta e jogar fora? É Ele que falou. Fiel até a morte. Você pensa que na igreja de Esmirna, ora, era um probleminha que acontecia. Não vou mais. Não, esse problema aí. Olha, era comum na igreja de Esmirna chegar alguém, eu vou citar alguns nomes aqui, que não quer dizer Tiago apóstolo, nem Paulo apóstolo, tá? Era comum chegar na reunião de oração, viu? Esmirna e falar: cadê o irmão Paulo? Irmão Paulo foi devorado pelos leões. Vamos buscar. Vamos lá! Viu? Cadê o irmão Tiago? Irmão Tiago, pegaram ele, estava vindo para a reunião de oração, cortaram o pescoço dele. Era isso que acontecia. Era a família saindo para ir para um culto, para uma reunião de oração, e correu o risco da mulher ser morta, do marido ser morto, do filho ser morto. E Jesus está falando: olha, você não deve temer a morte, não. Sabe por quê? Porque eu fui morto, mas eu revivi. Você não deve temer a morte, não. Você deve ser fiel até a morte. Em João 3,8, quando o Senhor falava com Nicodemos, ele falou: olha, sabe como que é aquele que é nascido do Espírito? Aquele que é nascido do Espírito é daquela forma, você não vê, você não sabe de onde vem o vento, nem para onde vai o vento. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Você não vê, ninguém pode parar o vento, meu irmão. Ninguém pode parar o vento. Ninguém podia parar aqueles homens. A boca do leão não parava eles, as chamas do fogo não parava eles, o fio de espada não parava eles. Quanto mais eles matavam, mais a igreja crescia fervorosamente na presença de Deus. Então, eles tinham que vencer o medo. Você está com medo de que alguém te abandone? Está com medo de perder o teu salário? Está com medo de bater um gostar porque você é cristão? Porque você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo? Não sei. Muita coisa pode acontecer na vida de um cristão. Quem passou por situações difíceis, a qual você naquele momento ali, você foi tentado a dar uma encolhida na sua fé? Quem? Levanta a mão aí, quem? Olha que povo valente, o outro começou a levantar mais gente. Uma coisa é você ser tentado a encolher, outra coisa é você em se encolher. Irmãos, nós temos que assumir esse Deus poderoso que nos assumiu. Ele nunca se envergonhou da nossa vida, e nós nunca devemos nos envergonhar dele. Nunca, jamais. Aí eu olho para a palavra de Deus e começo a ver: olha, um tinha que vencer o medo,
o outro tinha que vencer a frieza. E o anjo da igreja de Pérgamo e da igreja de Tiatira, a prostituição estava lá. Quando você lê as duas cartas, você vê a doutrina de Balaão. Ora, em Números 25, do versículo 1 adiante, os israelitas começaram a se prostituir com as moabitas, porque Balaão ensinou Balaque a lançar tropeços diante do povo de Israel. Ensinou as moabitas a se insinuar para os israelitas, e por causa disso morreu 20.000 homens. A igreja de Pérgamo e a igreja de Tiatira tinha problema de prostituição. Eles comiam de coisas sacrificadas a ídolo. Leia comigo em Apocalipse agora 2,14. Mas poucas coisas tenho contra ti, porque tem lá os que seguem a doutrina de Balaão. Qual é a doutrina de Balaão? O qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comesse dos sacrifícios da idolatria e se prostituísse. Olha o 15. Assim também tem lá os que seguem a doutrina de Nicolaitas. O que eu aborreço, os Nicolaitas, queridos, sabe o que eles faziam? Falava que tudo que você faz na carne não afetava o teu espírito. Então a pessoa era salva uma vez, era salva para sempre, não importava o que fazia. Nicolaíta. Agora olha para o anjo da igreja de Tiatira, versículo 20. Mas tenho contra ti o tolerares de Jezabel, mulher que se diz profetiza, e ensina e engane os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Dele temo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, repare, e sobre os que adulteram com ela, grande tribulação, se não se arrepender das suas obras. Ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um segundo as vossas obras. Quando eu olho essa palavra aqui, eu vejo, será que no tempo de hoje não tem doutrina de Balaão dentro da igreja? Quantas vezes você fica sabendo, dentro da igreja, casal de namorados fazendo sexo, né? Antes do casamento. Você vê a lascívia lá dentro, a sensualidade lá dentro. Você vê muitas vezes o pastor falando: olha, você pode ir lá, você pode comer da festa do Santo Antônio, da festa do São João, da festa do Cosme e Damião. Vai lá e come uma polentinha, come um franguinho lá, não tem problema nenhum. Querido, é exatamente o que está escrito aqui: comer das coisas sacrificadas a ídolos. Ora, para quem que é a festa do Santo Antônio? Para quem que é a festa do São João? Para quem que é a festa do Cosme e Damião? E as pessoas não tem problema. Então não tem problema pegar o frango da macumbaria, quando ele é colocado lá na encruzilhada, e comer ele. Também não tem problema nenhum. Uma coisa é quando algo é comercializado. A maionese é consagrado, seja lá o que for, aquilo é comercializado. E uma coisa é quando algo tem uma denotação religiosa, né? Vem de um cunho religioso. Você vê isso acontecendo. Ora, igrejas que pregam que salvam uma vez, salvam para sempre, é doutrina de Nicolaíta. A prostituição dentro da igreja é doutrina de Balaão. Isso está acontecendo no tempo de hoje. Mas Jesus disse aqui que você pode vencer a prostituição, a lascívia, a idolatria. Tudo isso é possível vencer. É preciso se arrepender disso, e é preciso vencer isso, porque a igreja é santa. O que era problema para Tiatira, Pérgamo e Esmirna, não era problema para o anjo da igreja de Sardes, mas era problema para o anjo da igreja de Sardes. O quando Jesus diz no capítulo 3 que o anjo da igreja de Sardes, no versículo número 1, no final: sei das tuas obras, que tem nome de que vive, mas está morto. Era problema para ele. Olha, ele tinha que vencer a morte espiritual. E também, o Senhor disse que não tinha achado as obras dele perfeitas diante de Deus, no versículo 2. Obras imperfeitas diante de Deus. E o Senhor disse que você tem que se arrepender disso e se acertar com isso. Porque nós olhamos e vemos que o verdadeiro avivamento é muito mais do que a gente sapatear no Espírito. Ora, agora quantas vezes você vê a pessoa sapateia, rodopeia, mas palavrão. A martelada no dedo, palavrão. Amaldiçoa a vida do filho. Lá fora da com roupa sensual, provocando os homens lá fora. Vendo porcaria na internet. Noveleiro lascado, não consegue largar de uma novela. O que é novela? Prostituição. O mundo dá um nome errado para aquilo. Olha, veja bem, se eu saio da minha casa e eu falo assim, veja bem, presta atenção, hein?
Olha bem para mim. Se eu saio da minha casa, eu falo, esposa, eu vou beijar uma mulher lá fora, que não é minha esposa. Você vai fazer, eu vou trabalhar. Isso aí é trabalho ou é prostituição? Ora, um homem, quando ele beija uma mulher, ou ele faz uma cena de cama com uma mulher, que não é esposa dele, aquilo ali é trabalho ou é prostituição? Ora, se a minha esposa beijar um homem, aquilo ali é trabalho, ela falou, ó, querido, eu estava trabalhando, é o meu trabalho. Ou aquilo ali é um adultério, segundo as Escrituras. O que é aquilo? Agora parece que o povo está concordando. A prostituição está lá, a cena de sexo está lá, o homossexualismo está sendo lançado ali. Eu quero ver quem vai ser batizado com o Espírito Santo e vai ser cheio da glória de Deus assistindo esse monte de lixo. Tem nome de que vive, mas está morto. Sabe o que é isso? Falso avivamento. O verdadeiro avivamento é você ser cheio do Espírito Santo, para poder não acessar uma janela da internet que é ilícita. É você ser cheio do Espírito Santo, para no momento de ira você segurar a sua língua e não falar besteira. É ser cheio do Espírito Santo para não cair em fofoca, para vestir uma roupa decente, para não escandalizar o nome de Deus. É ser cheio do Espírito Santo assim. Agora, ser cheio do Espírito só falar em língua e rodopiar, eu também falo em língua. Eu também já sapateei, irmãos. Agora isso, eu não posso falar que é ser cheio, é isso. É a conduta de vida da pessoa. Amém? Não achei as suas obras perfeitas diante de mim. Obras imperfeitas. Ora, isso aí não é uma tolerância que Deus dá. A pessoa tem que ser, ela está sendo tolerada pela palavra. Sabe o que acontece com obras imperfeitas? Com coisa feita relaxadamente na presença de Deus, a pessoa é pego de surpresa, de uma hora para outra, pau! Não tem mais jeito. Olha o que está escrito aqui, versículo 3: Lembra-te, pois, do que tens vencido, recebido e ouvido, tá? E guarda e arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a hora em que virei. É de repente que as coisas acontecem. Você vai levando aquilo, sabe? Vou levando adiante. Eu vou empurrando com a barriga. Eu vou levando conforme eu posso. E a gente vai levando. E vai passando um ano, vai passando 2 anos, vai passando 3 anos, vai passando 4 anos. Daqui a pouco já tem 7 anos. Daqui a pouco já tem 8 anos que eu sou cristão. E as coisas estão sendo empurradas com a barriga. A Bíblia diz que Jesus vem como um ladrão sobre essa vida. É de repente. O Senhor diz: arrepende-te e vence isso. Amém, igreja? Amém. É uma palavra dura, hein? Oh, meu Pai. Você sabe o que acontece? Você já reparou que a igreja da atualidade, ela está pensando que Deus é um Deusinho de açúcar? Quando se fala de Jesus, é mais doce ainda. E quando se fala do Espírito Santo, é mais doce ainda. Imagina, o Espírito Santo não vai fazer nenhum mal para mim. Mas o que está acontecendo? O povo perece por falta de conhecimento. Porque não é isso que a Bíblia diz. Nós temos que nos consertar diante de Deus, porque isso pode vir de repente o juízo de Deus na nossa vida. Eu quero que vocês prestem muita atenção nesse versículo e guarde para vocês, porque você vai ver que o Espírito Santo pode pelejar contra a vida de uma pessoa, e ele pode se tornar até inimigo de alguém. Está escrito aqui em Isaías 63:10: Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Misericórdia. Você já imaginou o próprio Espírito se sentir contristado por causa das nossas más atitudes, falta de compromisso, e se tornar inimigo? Diz que ele pelejou contra eles. Ora, quando eu olho, por exemplo, Lucas 12:10, se não precisa abrir, diz que eu posso dizer uma palavra contra Jesus, mas se eu disser contra o Espírito Santo, não tem nem perdão. Acabou, não tem nem perdão mais. Quando eu olho Atos capítulo 5, versículo 3 até o 10, eu vejo Ananias e Safira mentindo com o Espírito Santo. O Espírito Santo matou os dois. Oh, meu Pai, o Espírito Santo mata. Então o cristão precisa de saber qual é o Deus que ele serve, e saber que Deus não é Deus de brincadeira, não. Ele está chamando um povo para servir Ele de verdade. E esse povo, Deus está chamando para encher de poder, porque esse presente século aqui está ficando cada vez pior. Nós temos que buscar cada vez mais a presença de Deus, se acertar com Ele.
Eu olho, por exemplo, Deus, em Gênesis 6:7, Deus falou para Noé que ia dar cabo de toda a carne, sabe? Toda a terra, todos os seres humanos que estavam lá, a não ser Noé e tua família, todos iriam morrer. Será que no dilúvio, que matou a todos, tinha pessoas de idade, de cama, e quando viu as águas subir, tentou fugir? Quem acha que tinha de também? Então Deus mata, porque ele diz que toda a carne pereceu. Será que tinha crianças de peito que mamaram no dilúvio e que morreu afogado? Quem acredita, diga amém. Então Deus mata. E o que Deus está dizendo aqui é que nós podemos vencer a morte espiritual e as obras imperfeitas e trabalhar fervorosamente na tua obra. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo o Levítico 10, do 1 ao 12, Nadab e Abiú ofereceram um fogo estranho no altar de Deus. E aí diz que saiu fogo do altar que Deus matou os 2 filhos de Arão na hora. Eu vejo ali o relaxo de Eli, ele não corrigiu os seus filhos. Em 1 Samuel 2:34 foi falado para ele: olha, a tua linhagem não vai mais ter serviço sacerdotal. E como sinal disso, os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, vão morrer no único dia. Deus mata. Eu olho para Jesus, capítulo 19, versículos 19 ao 20. Diz que no segundo advento ele vai vir e aprisionar a besta e o falso profeta, lançar os 2 no lago de fogo, e com a espada que sai da sua boca ele vai matar todos os outros. O exército da besta vai ser morto. Então Jesus mata. Eu olho para Apocalipse e eu vejo dizendo que, olha, aquela mulher chamada Jezabel, que o Senhor disse que ia colocar numa cama e os seus filhos ele iria ferir de morte. Opa! Então Jesus mata. Em Lucas 16, versículo 8, já logo eu vou finalizar, Jesus falou assim, que os filhos deste mundo, das trevas, são mais prudentes do que os filhos da luz. Ele está dizendo assim, olha, dentre o povo do mundo, o povo de Deus muitas vezes está relaxado na minha presença. Amós 4:12 diz: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o seu Deus. Ora, se um bom presidente, não esses que teve, fosse na tua casa, você achasse um papelzinho no chão, você ia pegar, você ia olhar para ver se não tinha uma caquinha no nariz, bandeirinha no olho, trabalhar com a comida. Não, tem isso, tem que fazer outra coisa especial para ele. Você ia tomar cuidado do seu jeito de falar. Aí a pergunta que eu faço é: por que para Deus é sempre aquela mesma palavra? É para Jesus, é para Deus, não tem problema. Mas isso é para Deus. Ora, Deus é Deus. Ele merece todo o nosso respeito, dedicação, reverência. É Deus, é o Criador. Se nós queremos agradar um ser humano que precisa da misericórdia de Deus para poder ser salvo, porque não tem bondade suficiente em si próprio para poder ser salvo, e nós vamos lá e agradamos, e nós estamos falando agora do Criador, estamos falando de Deus. Olha, para Ele tem que ser o nosso melhor, igreja. Melhor. Os filhos deste mundo, eu não sou chegado em futebol, não na brincadeira de futebol. Eu estou falando daquela Copa, aquela coisa de milhões, Copa do Mundo. 4 anos esse povo treina, 4 anos treinando para correr atrás de uma bola. Dá para você acreditar? Para pegar um troféu. O apóstolo Paulo fala em 1 carta aos Coríntios, no capítulo 9, do versículo 24 adiante, que esses que correm no estádio correm por uma coroa que vai se perder, mas nós corremos por uma coroa incorruptível. Agora eu fico pensando assim: o esforço, aquele que luta, por exemplo, que tudo se abstém. Paulo fala lá, 1 Coríntios 9, ele não come carne para poder disputar uma luta, para levar soco na cara, para bater no outro. Por quê? Porque aquela carne vai exigir muito do seu organismo para fazer a digestão. Então ele não come legume, para poder no outro dia disputar um campeonato. Agora o cristão, ele quer que o céu desça na sua vida, ele quer que o céu desça na sua casa, ele quer as melhores e mais escolhidas e selecionadas bênçãos de Deus chegando na mão, e muitas vezes ele não quer se abster das coisas.
as obras imperfeitas, sendo feitas de qualquer jeito, de qualquer forma, a distância das coisas de Deus, a falta de amor com as coisas de Deus. E o Senhor está falando aqui que isso tudo, Ele falava: arrepende-te e vence. Arrepende-te e vence. Eu vou finalizar, tá? Eu não vou estender muito não. Eu vou finalizar. Pode até se colocar de pé se quiser, daí a gente já vai terminando, né? Dá uma acendida. O anjo da igreja de Filadélfia não tinha sequer uma repreensão. Mas sabe o que Jesus falou para ele? Você está com pouca força. Sabe o que Jesus falou para ele? Guardas o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. E mesmo para o anjo da igreja de Filadélfia, foi falado no versículo 12: ao que vencer, farei coluna no templo de Deus. Sabe o que significa isso? Uma pessoa estando bem diante de Deus, uma pessoa vivendo na presença de Deus, uma pessoa com boa leitura de Bíblia, coração, ainda não venceu. Ele venceu, mas a condição que ele está deve se manter, porque se ele morrer fora daquela condição, ele perde essa mansão. Cuidado, você está com pouca força. Cuidado, guarda o que você tem para que ninguém tome a tua coroa. E está dizendo: olha, aquele que está de pé, cuide para que não caia. É como diz lá em Efésios capítulo 6, versículo 3. Depois que você fez tudo, você falou: não, eu vou colocar tudo em ordem agora. Eu vou organizar as coisas. Eu organizei a oração, eu organizei a leitura de Bíblia, eu estou com compromisso com Deus, eu estou me sentindo mais aceso na presença de Deus. Aí diz: então mantém firme agora, para que a gente não venha aparecer um ioiô, né? Hoje eu estou cheio, amanhã eu estou vazio. Hoje eu estou cheio, amanhã eu estou vazio. O que ele está dizendo aqui é que você deve manter esta unção que você recebeu, manter isso que você alcançou, para que você não venha esfriar na presença de Deus. Olha, eu não vou nem ler da igreja de Laodiceia, mas eu queria mostrar para vocês uma coisa. A promessa do anjo da igreja de Éfeso: se ele vencesse, ele ia comer da árvore da vida. Se ele perdesse, não ia comer. O que significa? Não ia ser salvo. Só porque deixou comer a boca, não ia comer da árvore da vida. E tinha que se arrepender da frieza. O anjo da igreja de Esmirna, medo da morte. Se ele não vencesse o medo da morte, aqui diz que se ele vencesse, a segunda morte teria dano sobre ele. Apocalipse capítulo número 20, versículo 14, diz que a segunda morte é lago e fogo e enxofre. Quer dizer que se ele tivesse medo da morte e não vencesse, a segunda morte ia ter efeito sobre ele. Cada um desses lugares, olha, o anjo da igreja de Pérgamo, o que vencer, vai comer do maná escondido e receber uma pedrinha branca. Essa pedra branca, em Pérgamo, quem passava por julgamento, se recebesse uma pedra preta, era condenado. Se recebesse uma pedrinha branca, era absolvido. E Jesus está dizendo: se você vencer a prostituição, de comer as coisas sacrificadas a ídolo, se você vencer a lascívia, olha, eu vou absolver. Você vai ser absolvido na minha presença. Quando você vê, por exemplo, o de Sardes, né? Se ele vencesse a morte espiritual, se ele vencesse as obras imperfeitas, ele seria vestido de vestiduras brancas. O nome não seria apagado no livro da vida. Se ele não vencesse, ele não ia ter vestidura branca. O nome seria apagado no livro da vida. O Senhor não confessaria o seu nome diante de Deus. É só porque venceu. Entendeu bem, igreja? Olha, quem quiser se enganar, que se engane. Mas não é fácil ser crente. É difícil. Quanto mais leio a Bíblia, mais eu vejo: meu Deus, como é difícil ser cristão. Porque parece aquela coisa animada, sabe? Muitas vezes sem esse entendimento passado, ela parece ser muito mais gostosa, mas a gente fica infrutífero no conhecimento de Deus. E acaba nos faltando isso. E a gente pode morrer a qualquer momento. Amém? Amém. Vamos orar em nome de Jesus. E vamos entregar a Deus essa hora. Fecha os teus olhos essa hora. Jesus,